De repente, a diferença de preço para consertar uma máquina de lavar entre seu amigo e um técnico é de apenas R$ 100. Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos nossos canais. Eu tenho certeza que esse cliente aqui chamou o técnico. Visitem nossos canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Visitem nossos canais, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E quando visitar, por gentileza, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. Só que não, o dono da máquina preferiu chamar o amigo. Eu tenho por hábito falar nos nossos canais do YouTube que ninguém melhor do que o fabricante ou uma pessoa responsável, um técnico responsável, um mecânico responsável, para saber qual o principal problema daquele equipamento. Por que que ele não está fazendo o tal processo? Por que que ele não está ligando? Por que que ele não está funcionando? E ninguém melhor do que o fabricante e o técnico especializado naquele equipamento para te dar esse feedback, para te dar esse orçamento. Então, o cliente aqui, proprietário dessa máquina, acionou um técnico, tá? Um especialista em máquina de lavar e máquina de secar. O técnico chegou na instalação, de acordo com o feedback da cliente, né? O técnico falou um preço aproximado, já que a cliente recusou pagar a taxa de visita, tá bom? Então ele falou, olha, para arrumar aí, do jeito que você está me falando aí, eu cobro R$300, tá? E veio um amigo dela, depois que essa pessoa passou para um amigo, passou o problema que a máquina estava apresentando, o amigo falou, eu cobro R$200, tá? Ou seja, é R$100 mais barato. Então, o cliente optou, né, por chamar o amigo, que não conhecia nada de máquina de lavar, tá? Era um curioso da eletrônica, de acordo com ele mesmo, depois falando. E ele acabou por danificar essa placa eletrônica. Como assim, Davi, danificar uma placa eletrônica? Deixa eu só pegá-la aqui mais próximo. Essa placa que nós estamos vendo aqui é de uma lavadora de roupa, especificamente Electrolux. O técnico que foi convidado para ir na instalação tinha falado sobre uma taxa de visita que o cliente disse que não ia pagar. Mesmo assim, ele acabou indo depois e deu um diagnóstico, já que como não foi aceita a taxa de visita, tá? Ele não chegou a mexer diretamente na máquina. Ele olhou, mas não chegou a mexer na máquina. E aí ele falou que custaria, né, R$300, tá? Porque poderia ser a placa de comando, a placa eletrônica do equipamento, tá bom? Ele falou que poderia, tá? Ele não afirmou que porque ninguém afirma nada uma vez que não desmonta nada, tá? Já que o cliente não quis pagar a taxa de visita para que ele abrisse e fizesse uma avaliação mais precisa, tá? Então ele falou que poderia ser pelo que a cliente estava falando, essa placa aqui. A cliente não aceitou, passou por conhecido, por um amigo dela. E aí esse amigo, de acordo com o cliente, falou para ele assim, ele falou que poderia ser, tá? Essa placa. Então o amigo foi lá, tirou essa placa fora, tá? E começou a mexer nessa placa, levou essa placa possivelmente para a casa dele, tá? E começou a mexer nessa placa. Essa placa aqui tem uma proteção aqui, de silicone, ela está envolvida aqui como se fosse um sanduíche. Silicone de um lado, silicone do outro e a placa no centro. Todos os componentes aqui estão mergulhados aqui, não tem acesso aqui.
eu posso pegar aqui que eu não entro em contato com o componente, tá? E para testar, o que ele fez, né? Ele assistiu um vídeo no YouTube e arrancou aqui um pedaço, dá para ver aqui, ó, aqui assim, arrancou essa base aqui, ó, de silicone aqui, tá? Para testar aqui, capacitor. No que ele foi testar, ele fechou curto em um, depois fechou curto nesse outro que está aqui debaixo da placa e rompeu um trilho da placa. Vendo que não tinha resultado, já que ele não via nada acender, porque o técnico ele tem um equipamento, né, para encaixar essa placa no equipamento de teste ou na própria máquina, tá? E fazer as conexões e fazer os testes ali no ambiente que ele está. Não é qualquer pessoa que chega lá e tem os equipamentos corretos, com os conectores que precisa, tá? Tem o equipamento adequado para essa finalidade, para chegar lá, testar e dar o diagnóstico preciso, tá? Primeiro que a maioria dos técnicos que eu conheço, eles não mexem na placa, eles não vão te trocar componentes na placa, tá? Eles trocam a placa inteira, já que é mais fácil, e aí você evita de um problema que você resolveu hoje. Troquei um capacitor, começou a funcionar. Aí amanhã queima um resistor, aí depois queima um bip, ou seja, você acaba pegando a responsabilidade do problema para você, tá? Então muitos técnicos optam por trocar a placa, e como essa placa ela tem um custo aproximado para técnicos, tá, de 140, 200 reais, então eu acredito que o técnico ia trocar a placa e ganhar 100 reais da mão de obra. Depois de conversar com o cliente, tá? A máquina estava parada lá, ela não chamou o técnico. Eu dei uma olhada, que eu também sou meio curioso, tá? Vi aqui que o rapaz tinha aqui rompido essa proteção. Vi aqui que esse componente aqui, ó, tá torrado. Vi aqui que esses dois aqui levou um curto. Eu falei para ela, ó, essa placa não presta mais, tá? Como eu estava com os equipamentos, eu fiz teste na tomada da máquina, tá? Quando eu fiz teste na tomada da máquina, o multímetro não marcou tensão nenhuma, tá? Eu fui na outra tomada mais próxima, tá? Que eu acreditava ser de outro circuito. No que eu medi lá, estava com tensão. Então eu olhei para a pessoa, né, o proprietário da máquina, e falei: eu acho que você arrumou um problema, porque a sua máquina está parada, não é por causa de placa, por causa de motor. A sua máquina está parada porque naquele circuito ali não tem tensão, tá? Eu medi de novo, mostrei para ele, tá vendo aqui, ó, mostrei no que estava funcionando e mostrei no que não estava funcionando. Tava, por alguma razão, estava sem tensão naquela tomada da máquina, coisa que eles não se atentaram, tá? Nem o amigo, o técnico não mexeu mesmo. Eu fiquei sabendo depois que ele não mexeu em nada, tá? Eu fui lá, cobrei um valor X, tá? Para consertar o circuito. E aí eu falei para ele: olha, você precisa comprar, você pode até chamar o técnico aqui para te dar uma precisão melhor, né? Mas essa placa está danificada, você precisa comprar uma placa dessa. Se eu fosse você, eu chamaria o técnico, porque para ele a placa é bem mais barata, e ele vai vir aqui, vai pôr essa placa e essa máquina vai voltar a funcionar, tá? O problema seu aqui não era placa, não era motor, não era placa de alta, placa de baixa, assim como as pessoas tinham falado. E sim, falta de tensão na tomada, tá? Tinha soltado no fundo da tomada, possivelmente foi mal apertado, né? E na movimentação de tira e põe do plug ali, acabou soltando um fio dentro da tomada, tá? Eu arrumei a tomada e passei o problema para o cliente, né? Que acabou chamando depois o técnico, depois do prejuízo que ele teve, é claro, né? Teve um prejuízo legal, porque depois que o técnico fizesse essas análises, ele ia descobrir que estava sem tensão na tomada, tá? Ele não ia comprar a placa e ia cobrar um valor menor do trabalho.
mas aí ele acabou tendo e arcando com esse prejuízo aí. É por isso que eu falo sempre, tá? Muitas vezes a gente vai atrás do barato e acaba tendo dor de cabeça. Nos canais da elétrica eu sempre falo para as pessoas, dê preferência a contratar pessoas qualificadas, tá? Quem é qualificado para mexer com máquina de lavar? Mecânico de carro? Mecânico de avião? Mecânico da NASA? Não, é o técnico habilitado, né, pelo fabricante daquele equipamento para consertar aquele equipamento. Tá? Não é meu amigo, não é meu colega. Salvo se meu amigo, meu colega for técnico em máquina de lavar e secar e refrigeração, tá? Que na maioria dos casos essas pessoas, esses técnicos, né, abrangem essas três áreas, essas duas áreas aí juntas. Esse era o principal objetivo do vídeo, dê preferência a contratar pessoas qualificadas para mexer nos seus equipamentos. Com isso você evita, tá, de gastar onde não é necessário. Esses equipamentos aqui já estão em exposição na nossa lojinha de e-comércio, tá? Se de repente você estiver precisando ou um amigo seu estiver precisando e vocês derem preferência a comprar nos nossos canais, você vai estar nos ajudando a melhorar a qualidade e eficiência dos nossos vídeos. Eu sou Davi Rocha da Silva, simples assim.